Olá, internauta, tudo bem? Nós estamos aqui na TV Relacionamento com mais um programa Haroldo Lopes e hoje entrevistando uma personalidade, um dos criminalistas mais importantes desse país, um criminalista que já defendeu diversos casos aí na mídia, uma pessoa pertinente no tribunal do júri. Além de grande criminalista, ele também foi um dos combatentes, um homem que vestiu ali a camisa da rota, esteve e sabe tudo sobre polícia e violência. Eu recebo hoje, com muito prazer, aqui no meu programa, Dr. Arildo de Paula. Dr. Arildo, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Inicialmente, queria agradecer o pessoal que aqui nos assiste pela internet e agradecer você e a toda a produção, Haroldo, pelo honroso convite. E tentarei aqui, de uma forma didática, tentar expor o nosso tema, que você em breve irá relatar, para que o público possa entender o que efetivamente está acontecendo com o nosso país. Doutor Arildo, aliás, prefiro chamar de Dr. De Paula, é meu amigo, gosto de chamar e sem formalidades. Chama Dr. de Paula, De Paula e amigos, Haroldo, muito melhor, fica muito mais à vontade. Eu acho que nós vivemos num estado de guerra atualmente no Brasil. Calcula-se que esteja aí mais ou menos por volta de 60 mil homicídios só no ano passado. E acredita-se que mais de 40 mil pessoas desaparecidas, ou seja, 60 mil homicídios. Para você que está nos assistindo aqui em São Paulo, imagine um Morumbi lotado. Para você que está nos acompanhando, por exemplo, na Bahia, imagine o estádio da Fonte Nova lotado. Esse é mais ou menos o número de pessoas mortas, assassinadas no Brasil. Eu pergunto para o Dr. De Paula, Dr. De Paula, nós estamos realmente vivendo um momento de guerra no Brasil, com a sua experiência como criminalista e também com a sua experiência na rota. Não queria nem citar o nome de um político, mas ele dizia que quando a rota estava realmente nas ruas, pelo menos aqui em São Paulo, os índices de criminalidade não eram tão grandes e voltaram a crescer. Como é que o senhor vê tudo isso aí? Eu servi a Polícia Militar por 13 anos. Inicialmente servi na Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, Rota, e depois servi uma outra tropa de elite que é conhecida como Força Tática. E realmente, Haroldo, a criminalidade de lá para cá, ela vem evoluindo, né? Porque evolução nem sempre é uma coisa boa. Às vezes você evolui para a morte. Então, a evolução nem é sempre uma coisa boa. E de uns anos para cá, percebe-se que o nosso governo está se desmantelando diante dessas organizações criminosas. E é organização mesmo. Muito mais organizada do que muitas empresas, inclusive multinacionais. Cada um tem a função, cumpre a função e tem que fazer aquela função. E caiu-se num grande erro quando um determinado governador, quando se iniciou o nome desta facção criminosa, dizia não existir. Houve, na minha concepção, uma negligência, subjugaram a potência dessa organização, e aqui eu não estou fazendo apologia, a realidade ela deve ser encarada de frente para que você possa combatê-la. Se você mascarar, você nunca vai chegar à verdade. Você nunca vai conseguir chegar realmente à efetividade de combater a criminalidade. Então, como policial militar, eu digo a vocês, realmente, o nosso governo, principalmente daqui de São Paulo, e aqui é uma crítica ferrenha que faço,
vem deixando os policiais, civis e militares, à mercê da malandragem. Eu vou até dar um exemplo. Quando eu servi a Força Tática, que era uma viatura grande, era composta de 4 ou 5 homens, o governador determinou que passasse a ter, então, somente 3 homens em viatura de Força Tática. Veja bem, é uma equipe. Cada um tem uma função dentro da viatura. Por isso o nome de equipe, senão seria bando. Não é? Então, quando se tira alguém da equipe, alguém tem que suprir aquela necessidade. E aí enfraquece a força policial. Foi um erro grotesco. Deveria-se voltar a ter pelo menos 4 homens em viatura de Força Tática para que se tenha mais energia. Não se confunda energia com violência. Agora, De Paula, você está colocando aí, dando um destaque especial para os governantes. Sim. E, na realidade, eu trouxe o Dr. De Paula hoje aqui para a TV Relacionamento, no meu programa, porque esse homem não tem medo de colocar a cara na lente e falar o que tiver que ser dito. Vários policiais recentemente foram identificados fazendo uma equipe com crime organizado. Até um número assustador. Como é que nós podemos resolver essa situação? Somente com o governo do Estado de São Paulo, o recrutamento desses profissionais deve ser muito mais rigoroso em termos de personalidade, em termos de condições psicológicas, éticas, morais. Onde é que está o problema de tantos policiais? Lógico que eu não estou generalizando, que vocês não me interpretem mal, porque a polícia ainda tem resolvido muitas situações, temos que tirar o chapéu para essa instituição. Mas existem muitos policiais manchando a instituição polícia. Como é que nós resolvemos essa situação, doutor De Paula? A princípio, tenho para mim que aí há duas vertentes, Haroldo, duas vertentes. A primeira é caráter. Caráter. Ser um homem honesto. Trazer consigo, no seu coração, o lema de honestidade. Eu tenho até uma tatuagem aqui no braço, que é o símbolo da Força Tática, e está escrito a seguinte frase: faça valer a pena. Esse é o lema que eu carrego comigo. E aí, o que é fazer valer a pena? É você servir de exemplo para os seus pares, os seus pais, os seus filhos, porque da vida o que nós levamos é só o que realmente deixamos, o nosso legado. Então, a primeira questão é caráter. A segunda questão é um pouco mais complicada, e aqui não estou a justificar a conduta. Explica, mas não justifica. Eu costumo dizer o seguinte, que a honestidade do homem vai até o fundo do estômago. Quando um policial, um advogado, um jornalista, seja quem for, o ramo que for, começa a ver que o seu filho não tem o que comer, está para ser despejado, a conta de água, a luz cortada. Vou trazer para a área policial, que é o assunto. Mas aí um traficante lhe oferece 10 mil reais para que não seja preso. Ele vai pensar em quem? Não pensar na família dele. Aliás, a própria Secretaria de Segurança Pública faz um relato de que quanto mais a situação se agrava, quanto maior o desemprego, também percebe-se um aumento nos assaltos à mão armada. Uma coisa está umbilicalmente ligada à outra. Então, veja bem. Por que o juiz ganha bem, um promotor ganha bem, e um policial militar não pode ganhar bem também? É um braço da justiça. Se ele não for preparado, se ele vier a cometer deslizes, que pese sobre ele o vigor da lei. Agora,
Você não pode criticar toda uma instituição por causa de alguns. A Polícia Militar hoje deve ter em torno de 100 a 130 mil homens. Para quem não sabe, o presídio especial para policiais militares é chamado Presídio Militar Romão Gomes. A população carcerária lá é em torno de 200 a 300. Se você pegar a título de proporção, é praticamente insignificante. Só que quando um erro do policial militar vem à tona, é propagada pela mídia de uma forma estrondosa. O que não ocorre quando um PM faz um parto, quando um PM estoura um cativeiro, como já cansei de estourar cativeiro. Não resta a menor dúvida, acho que é muito procedente a sua observação. Eu mesmo sou testemunha de várias situações em que cheguei a pedir o nome do policial militar para quando fazia o meu programa de rádio, homenagear, não resta a menor dúvida. Acho que, inclusive, policial militar ou os policiais em si realmente são abandonados. E até gostaria de um comentário seu a respeito do recorde de 100 policiais abatidos, 100 policiais mortos até o presente momento no nosso querido Rio de Janeiro. Isso fala alguma coisa. Nós estamos realmente perdendo para o crime e, aproveitando a sua resposta, eu queria chamar a atenção, principalmente de você, internauta. Vocês já perceberam que nós não observamos mais, hoje em dia, um policial fardado andando nas ruas. Não. Você não vê ninguém mais com uma roupa do Exército, da Polícia Militar. Ou seja, isso tudo significa que nós estamos com medo, perdendo para o crime. Volto a repetir, 100 policiais foram mortos até agora no nosso querido Rio de Janeiro. Haroldo, a questão do Rio de Janeiro, assim como é também em São Paulo, em algumas partes do Nordeste, o que há é um adjetivo que talvez você se espante ao dizer, mas como você disse, o que eu tenho para dizer, eu digo: covardia. Covardia. O que nós precisamos hoje é de governantes, políticos, policiais, que tenham coragem e não se escondam, não se corrompam, que entendam que o Brasil é muito maior que isso. O Brasil é um dos melhores países do mundo. Aqui nós não temos furacões, aqui nós não temos nada que possa atrapalhar o desenvolvimento do país. Mas nós temos algo que é o câncer da sociedade, que é a corrupção. Bom, a corrupção é geral mesmo, né? Porque a corrupção ela é do homem. Se houvesse mar em Brasília já tinha afundado, né? Já tinha afundado de tanta corrupção. Agora, o policial ganhando pouco, isso também não induz ele a prática. Se ele já não tiver um caráter formado, né, já não vier de uma educação rígida, ele pode se deixar levar por essas facilidades que há de fato. Eu recebi já inúmeras propostas. Se fosse corrupto, graças a Deus não sou, hoje eu estaria milionário. Estaria milionário. Porque já aprendi grandes traficantes, já colocaram a minha cabeça a prêmio. E digo mais aqui, o traficante colocou a minha cabeça a prêmio e eu não tive apoio sequer do meu comandante, mandaram me desarmar. É isso que acontece dentro da Polícia Militar. Aí o que acontece, Haroldo? Quando se liga o 90, não é o policial da viatura que atende, tá? Que isso fique claro, muitas pessoas confundem isso. É uma central aqui em São Paulo chamada Copom. O Copom vai ver qual é a área, qual é o batalhão, qual é a companhia e ver qual a viatura está fazendo aquele setor, aquele bairro. Então, ele despacha a ocorrência para aquela viatura. E o policial, ele tem 10 minutos para chegar na ocorrência. Se não chegar em 10 minutos a partir do momento que ele recebeu a ocorrência, ele é punido, fica preso. Então, veja bem,
os policiais militares estão largados às traças, por mera covardia. Nós não temos que ter aqui política de boa vizinhança com vagabundo. Aí você deve falar, você é advogado criminalista, mas eu não defendo o criminoso, eu defendo os direitos que ele tem. Defender o criminoso é dizer ele está certo, tem que roubar, tem que estuprar. Isso é defender o criminoso. O advogado criminalista, ele defende o direito que aquele criminoso tem. Porque o Estado, senão, massacra. Para você que está sintonizando agora a TV Relacionamento, eu estou entrevistando um dos maiores criminalistas e também ex-policial militar, Dr. Arildo de Paula. De Paula, caindo agora um pouco mais para o homem advogado, daqui a pouco voltamos a falar um pouco da segurança no país. Você defendeu um caso de repercussão nacional, que foi o caso do Sandro Dota. Sim, é verdade. Correto? Acho que podemos falar, né? Podemos, claro, podemos. E eu estava no programa de televisão e eu tive um papel em que dizia que a Bianca, né? Bianca, a vítima, teria sido muito machucada nas suas partes íntimas. Região perianal. Exatamente. Você com a sua capacidade, como é que fica para você, homem, você estar ainda defendendo Sandro Dota? Veja bem. Quando o Sandro Dota me chamou para me constituir, ele confessou o homicídio e negou o estupro. Já havia tido um problema, para quem não se lembra, com o advogado anterior, que todos acharam que aquilo foi tudo uma armação e não foi. Não foi armação, não foi culpa do Ricardo Martins, que é o advogado da época, não foi uma armação, não foi uma chacota, não foi. E negou o estupro, então. Eu falei, bom, então façamos o seguinte, você matou? Matei. Por que você matou? Porque ela bateu no meu enteado, eu fui lá para tirar uma satisfação com ela, ela me deu um tapa no rosto e acabou acontecendo o que aconteceu. Eu falei, bom, então você vai escrever uma carta confessando. Então, era uma segurança para mim, uma segurança para ele. Porque amanhã vem a mídia e diz assim, olha, ele matou? Matou. Depois ele diz, não, eu não matei, o advogado está ficando louco. Então, assim, era uma segurança para mim e para ele. A questão do homicídio, eu pedi a condenação dele. Você pediu? Eu pedi, não é justo ele ter matado, e sair ileso. Eu não luto pela injustiça, eu quero que seja aplicada a lei dentro dos seus limites. Ou seja, você não teria consciência, como diz aquela, não vou nem dizer anedota porque a coisa é tão pesada, mas há um comentário, uma historinha que fala-se a respeito dos advogados criminalistas. Diz que uma mulher procurou um advogado criminalista que não era o doutor De Paula, e ela procurou e disse assim, doutor, eu fiquei sabendo que o senhor é um grande criminalista. E o negócio é o seguinte, eu quero que o senhor me defenda porque eu matei minha mulher. Aí o advogado falou assim, então vamos começar a trabalhar agora. Dizem, comenta-se que o senhor matou a sua mulher. Como o senhor vê um advogado que age dessa forma? Inepto. O advogado, ele não tem, na minha concepção, que indicar as teses para o cliente. Não, você vai negar, você vai confessar, você vai inventar isso, você vai falar aquilo. Por uma questão muito simples, Haroldo. O advogado, além de estar sendo desonesto, processualmente falando, ele está assumindo o risco pelo resultado. Chega lá o meu cliente, olha, eu matei, tá tudo bem, o que você quer alegar? Não, eu quero negar. Você quer negar? Tudo bem, é um direito dele negar. Eu vou negar a autoria. Mas eu jamais vou dizer a ele
Ah, você matou? Eu quero confessar. Não, não confesse. Não confesse. Negue, negue, negue. Se ele quer confessar, a minha parte é explicar tecnicamente quais são os efeitos da confissão e as consequências de uma negativa. Essa é a função do advogado criminalista, não é ficar orientando o réu, muito menos testemunha. Né? Já vi colegas orientando testemunhas, e é uma coisa esdrúxula, teratológica. E isto é ser desonesto, isso não é praticar advocacia. Isso daí é se vender. Primeiro é o trabalho. O dinheiro é a consequência do trabalho. Você não pode inverter as coisas. Você não pode fazer tudo a todo modo. Não se pode fazer isso. Se você não está confortável com aquela causa, o advogado não é obrigado a pegar a causa. Doutor De Paula, como homem, como advogado, como policial, é a favor da pena de morte? Sou a favor da pena de morte em algumas hipóteses. Em algumas hipóteses. Não para analisar. Aliás, há pena de morte no Brasil, né? Em caso de guerra externa declarada. Então, vejam bem, eu sou a favor da pena de morte em caso de estupro seguido de morte, tráfico, entorpecente, extorsão, medida de sequestro, e mais uns 2 ou 3. Desde que seja autuado em flagrante, que não seja preso por investigação. Seja autuado em flagrante e reincidente específico. Porque o que muito se diz é o seguinte: mas a pena de morte, se errar, não tem retorno. Essa é uma alegação de muitas tudo pessoas. Bem. O De Paula foi preso traficando. Mas não seria uma forma de um homicídio legalizado diante de um homicídio doloso? Não é que não teria pena. A pena de morte? Não seria melhor, por exemplo, a prisão perpétua não seria uma coisa um pouco mais... Não, porque você... condenando alguém à prisão perpétua, você o torna o que nós chamamos de inimputável, ou seja, você não pode fazer mais nada com ele. Se ele matar mais de 10, você vai fazer o que mais com ele? Ele matou mais 20 ladrão lá dentro, escapou, estuprou mais 20, você vai fazer o que com ele? Você não tem mais como puni-lo. Então, por essa razão, eu sou contra a prisão perpétua. E sou a favor da pena de morte. Por quê? Aí você vai legalizar? Não é que não terá pena. Terá pena, mas não a de morte. Em caso de reincidência específica, preso em flagrante novamente, aí sim, passaria a correr o risco, então, da pena de morte, caso fosse condenado. Eu vou deixar uma pergunta, tá? E daqui a pouco quero que o senhor responda. O que nós precisamos fazer para diminuirmos o número alarmante de homicídios no país, desaparecimentos, estupros e a violência em geral? Queria que daqui a pouco o senhor dissesse, na sua opinião, o que seria preciso para mudarmos essa face horrível que o Brasil tem, inclusive no exterior. Mas já que estamos falando de segurança, eu queria dar um recado para você, internauta, que está nos acompanhando aqui pela TV Relacionamento. Você mora em condomínio? Olha, se você mora em condomínio, você tem que estar bem atento, porque, olha, hoje existem arrastões. Meliante, muitas vezes, tem até uma certa facilidade de falar com o porteiro, acaba entrando num prédio e faz uma limpeza no prédio. Você sabia que existe uma empresa especializada em que você economiza até 70% com a folha dos porteiros que ficam ali na guarita do seu prédio? Sabe como? Através de uma portaria virtual. Ou seja, o indivíduo, quando chega no seu condomínio, ele não vai falar com um porteiro, com um ser, ele vai falar com uma central virtual. Ou seja, essa central virtual entra em contato com você através de SMS, e se a senha que você der
para a central virtual for identificada com que a pessoa que está querendo entrar no prédio, tudo isso bater, a porta abre-se automaticamente. E essa central virtual, ela fica em qualquer lugar, menos ali na porta do seu prédio. Ou seja, o indivíduo, ele não sabe, mas ele está sendo monitorizado por todos os lados e acompanhado. E você sabendo, através por SMS, se ele pode ou não subir. Às vezes sempre tem um penetra que quer entrar numa festa, entendeu? E de repente você pede a senha para o penetra. Se ele não tiver a senha, ele não sobe. Ele tem que pedir autorização para você e a central vai liberar. Olha, é simplesmente uma maravilha. Você chega a economizar R$120 mil por mês. Então, olha, anote aí. O nome da empresa é VIHU. V-I-H-U. Essa é a empresa que você pode marcar lá um horário, vá assistir o showroom, vá observar o showroom, tomar um cafezinho. Anote o telefone. 3995-6200. 3995-6200. Olha aí, trocar a portaria de homens por uma portaria virtual. Você não vai falar com ninguém, mas você com certeza não entra no prédio sem autorização desta central. Eu tinha deixado uma pergunta para o Dr. De Paula aí nesses minutinhos que nos restam para encerrar mais essa edição. Vamos lá. O que fazer? Primeiro, a curto prazo é usar o braço forte do Estado, as polícias. Com coragem, com treinamento, com investimento. Não se combate um crime organizado sem um serviço de inteligência. Então, a curto prazo é isso, né? Força Armada do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil. Isso aqui a gente já está bem no finalzinho, mas só lembrando um dado também. Um professor por dia é agredido na rede pública no Brasil, pelo menos um por dia. Ou seja, a violência vindo de dentro de casa do aluno. Como é que a gente inclui tudo isso para diminuir essa violência? Aí é um problema violência? familiar, né? Porque os pais não educaram o filho para que respeite o professor. Se o filho meu levantar o tom de voz para o professor, pode ter certeza que ele vai sofrer as consequências em casa. O professor está ali para ser respeitado, jamais agredido. E fui professor também, né? O professor universitário. Mas o problema maior é quando lida com adolescentes e crianças. Então, os pais têm que estar sempre alertas, atentos e não admitir que filho nenhum pratique qualquer tipo de agressão, seja qual for, contra os professores. Doutor De Paula, eu gostaria de agradecer muito a sua visita aqui, as informações que o senhor passou para todos os internautas. O doutor De Paula quer deixar algum contato, se algum internauta quiser entrar em contato? Olha, tem o meu Facebook, né? O doutor De Paula faz palestras também, não faz? Sou palestrante, faço palestra na área do Tribunal do Júri, que é a minha especialidade, né? Mas tem lá no Facebook Arildo de Paula e tem o telefone que é o 11 981 46 1000. Vamos repetir? 11 981 46 1000. Doutor De Paula, mais uma vez, em nome aí da TV Relacionamento, eu agradeço muito a sua presença. A honra é toda Espero minha. poder contar com a sua Quantas sabedoria vezes mais forem vezes aqui. necessárias. E a você, internauta, também, muito obrigado por ter nos acompanhado e com certeza em breve nos veremos. Até mais.